Aleluia, boa noite, povo santo. Louvor, muito obrigada. Aleluia. Vocês podem sentar. Ai. Acho que eu já estou toda despenteada. Parou. Voltou? Voltou. Quando a unção vem, a gente abraça. E a gente mergulha no rio. E sabe, coisas que antes eram importantes para nós passam a não ter valor algum. Porque melhor é estar no centro da vontade do Senhor. Melhor é desfrutar da sua presença preciosa. E que bênção, gente, é que nós estamos aqui reunidos nessa noite para desfrutar dessa doce presença. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ai. Vocês vão ter que ter paciência comigo, que eu tava no louvor, gente, contar pra vocês. No louvor, eu tava quase caindo. Eu tô falando sério, eu tava quase caindo na cadeira. Eu falei, eu não posso cair que eu vou ministrar. E quando eu subi, eu não sabia se eu pulava, se eu dançava. Mas é tão bom a presença do Senhor. Aleluia. E, gente, a maioria de vocês sabe, eu acabei de retornar de uma viagem missionária. Foi um tempo poderoso. Deus se moveu de forma extraordinária. E você faz parte disso. Eu sei que você conectou o seu coração com essa visão. Você ofertou, você orou. E sabe, todas aquelas pessoas que foram alcançadas têm um pedacinho seu. E quando você chegar no céu e encontrar aqueles nossos irmãos, você vai saber, eu fiz parte disso. Isso é tão precioso, gente. Glória a Deus. E eu preparei um vídeo curto para resumir um pouquinho do que foi que aconteceu, porque a maioria dos detalhes eu falei nas redes sociais, mas eu queria compartilhar com vocês, sabe, para inspirar a tua fé. Deus fez coisas. Minha gente, eu estava filmando e eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pulava, se eu caía na unção. Eu era surda, agora eu ouço, meu Deus! E com a câmera aqui, meu Deus! Pode colocar o vídeo, por favor, Murilo. Conferência Igreja em Ação para preparar a igreja da cidade. E esse aí foi o dia que o Espírito Santo pegou nossos irmãos tradicionais e a igreja assim, ó, pegando fogo. E o Espírito Santo batizando e trazendo novas experiências. Nós também tivemos um tempo de evangelismo nas escolas. E esse é um testemunho do que aconteceu lá. Onde eu não escutava muito bem. Eu não escutava do ouvido esquerdo. Só que depois que o irmão Jânio ele fez a pregação, eu senti uma coisa muito boa em mim. Foi então que eu comecei a escutar. Quando eu tampei este ouvido, eu comecei a escutar perfeitamente do outro. Então eu fui curada pelo problema da minha audição. Aleluia. E eu creio que ainda estou sendo curada. E eu creio que Deus ainda tem muito o que fazer na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Eu usava óculos desde os 7 anos de idade. Eu não conseguia enxergar completamente nada. Letras pequenas, tudo que for longe de mim eu não conseguia enxergar. Só conseguia enxergar com óculos. Aí, no primeiro dia de conferência, eu fui, porque eu vou ser voluntária. Aí, o pastor falou, coloque a mão onde você quer ser curada. E eu fui curada da minha visão, porque eu não enxergava nada, era tudo embaçado. Aí, eu fui curada da minha visão e hoje eu posso enxergar qualquer tipo de letra pequena que não tem dificuldade para enxergar. Eu acredito que como Deus me curou, pode curar você e a sua família. Amém. Jesus Cristo está se movendo aqui em Morada Nova. Amém? Amém. E aí as cruzadas foram 3 noites poderosas, milhares de pessoas alcançadas pela palavra, pelo mover do Espírito. Fala para todo mundo o que foi que Deus fez por você hoje. Ele me curou. Tava com 3 dias que eu tava com a dor no pé da minha barriga e hoje eu fui curada. Em nome de Jesus. Não, meu pai, acabou a dor. Quantos anos o senhor estava com problema na coluna sem poder se dobrar? Desde 2007. Desde 2007. Quantos anos dá? 18 anos. O senhor não podia se dobrar assim, não? E agora? Vamos lá. Eita! O Vitor, o moco do Vitor. Tem um monte que eu tenho problema de ouvir. O senhor estava moco? E estava com a televisão muito alta? Não, já estou ouvindo melhor já. Mas antes estava com a televisão muito alta em casa? Eu não ouço não. Tem hora que eu ouço, tem hora que não ouço. Bem um monte já. É mesmo? Mas agora não está mais moco não. Estou ouvindo já. Então, vamos fazer o teste. Peraí. Pega essa mão aqui e vamos botar isso aqui, ó. Ele era moco, Vamos fazer o viu, teste minha aqui. gente?
Tá vendo? A gente já ia passar para outra oração, mas milagre chega. Tem muita gente que é curada e não vem aqui na frente. Fecha esse ouvido bom assim, ó. Esse aqui que era o moco? Vamos lá. Só repete comigo se o som não está mais moco. Diga comigo, diga aqui, diga assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus me curou. Jesus me curou. Eu não sou mais bobo. Aleluia. Nos joelhos. A sua tia andou no joelho há quanto tempo? Há uns 7, 8 meses. E agora? Vamos lá, faz assim, ó. Você mais ou não? Joelhos novos. Uma coisa dentro. Uau! Jesus me curou. Uau! E salvação. Glória a Deus. Essa é uma parte dos voluntários. A gente também teve uma ação com as crianças. Foram mais de 200 crianças alcançadas. Foi maravilhoso. Um dos raros vídeos que eu apareci. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E é pra isso que a gente se envolve. E também teve um bairro carente de casa em casa. E essas foram algumas das famílias que foram alcançadas pelo Senhor. E esse aí é o nosso irmão já fazendo esse papel tão maravilhoso. O vídeo foi bem curtinho para que você possa ter o resumo. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você quiser ver mais ou saber de mais testemunhos, você pode me procurar, eu mostro pra você, eu passo pra você o vídeo. Sabe, uma certeza que voltou muito forte no meu coração é que Deus está com as mãos estendidas para curar. Porque Ele nos ama e Ele ama cada uma dessas pessoas que você viu aí na tela. Sabe, pessoas que não conheciam Jesus naquela noite foram salvos, libertos e curados. E esse é o objetivo principal de nós estarmos aqui na terra. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre uma vida pela qual vale a pena morrer. Amém? E nós vamos dar continuidade, né, à série que nós estamos tendo aqui na igreja, que é Como Não Será de Maior Glória, do Ministério do Espírito. Amém? Eu estava assistindo online, vai que eu tivesse pegado errado. Mas eu acompanhei o culto de quinta-feira do nosso pastor Guilherme. E ele falou um pouco sobre isso, sobre você deixar morrer quem você era por causa do Senhor. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E esse versículo vai basear a nossa ministração de hoje. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A gente vai estar lendo na versão NVI. Diz o seguinte: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, Paulo traz para nós a lembrança de que depois que nós recebemos Jesus, a nossa vida não é mais nossa. E por muitas vezes a gente, enquanto cristãos, estamos vivendo a nossa vida bem pouquinho diferente do que era antes. E sabe que quando nós recebemos Jesus, a gente vive um novo nascimento. Não foi um novo ajeitamento. Me perdoe o uso da palavra, mas para você compreender. Deus não recalchutou algo e ajeitou e deixou mais ou menos um pouquinho melhor do que era antes. Não. Deus fez eu e você novos de novo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, se nós somos nova criatura, se nós nascemos de novo para pertencer a Jesus, que é o nosso Salvador, mas também é o nosso Senhor, nós precisamos entender que
Ele vive através de nós. Sabe, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo poder que você viu em manifestação lá no interior do Ceará, está nessa noite disponível para se mover em nosso meio, porque Ele habita dentro de mim e de você. Amém? E a vontade de Deus é que a sua mão estendida para curar tenha de mim e de você acesso às pessoas. Sabe, você sabe que Jesus Cristo é o nosso cabeça, amém? E que nós somos o corpo de Cristo. E sabe, quando alguém quer alcançar outra pessoa, que parte dessas duas que eu falei que se move? A cabeça ou o corpo? Então eu e você temos essa não é. Na verdade, também é. Eu ia falar obrigação, estava procurando uma palavra mais sutil. Mas sabe que essa é a nossa função como corpo de Cristo. É fazer aquilo que Jesus deseja fazer, como suas mãos aqui na terra. E se eu e você nos mantivermos distante dessa ordenança do Senhor, muitas pessoas serão perdidas. Se eu e você não entendemos que a nossa vida não é mais nossa e procuramos viver os nossos dias apenas buscando o nosso conforto, o nosso desejo, os nossos sonhos, muitas pessoas irão se perder. Porque tem pessoas aí fora que precisam daquilo que você carrega. Sabe, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de cada um de nós e ele não muda. Mas sabe que Deus depositou em você ferramentas específicas para alcançar pessoas específicas. E Ele conta com a sua fidelidade a essa ordenança. Ele conta com você. Ele já te deu tudo, Ele já me deu tudo, mas Ele conta conosco para sermos obedientes à sua voz. Para que o seu vizinho que você viu hoje de manhã não se perca, mas conheça esse grande amor que te alcançou. Sabe aquela caixa da padaria que geralmente é um pouquinho estressada? Que você dá uma respirada, eu sou crente, aleluia, eu não vou responder. Sabe ela? Ela é alvo do amor de Deus. E Deus deseja usar você para alcançá-la. Peça uma estratégia ao Espírito Santo. Espírito Santo, essa pessoa é tão difícil, eu não queria falar muito com ela não, mas eu sei que o Senhor a ama. Me dê uma estratégia para alcançá-la. E Ele é o maior interessado, amada. Eu tenho certeza que você não vai ficar sem resposta. Amém? Aleluia. Então, voltando a Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos, fui crucificado com Cristo. E lá em Lucas 9, versículo 23, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lá em Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Sabe que andar fora do amor é pecado, meu irmão? Sabe que você passar pelas pessoas com indiferença é falta de amor e é pecado? Sabe que você não só foi salvo para ser salvo e está tudo bem, vamos para o céu. Mas você e eu estamos aqui nessa terra porque existem pessoas que não conheceram o amor de Deus. Porque senão era muito mais fácil. Fui salvo, arrebatado. Não era fácil. Daria menos trabalho para Deus. Mas sabe que existem pessoas que não conhecem e Ele designou essa tarefa de pregar o Evangelho a mim e a você. E não importa se você tem um chamado ministerial para isso. Isso é um chamado para todo filho. Recebeu Jesus, você está pronto. Inclusive o evangelismo está de portas abertas para você. Amém? Fala o que Jesus fez na tua vida, irmão. Se eu pedir para alguém se levantar para dar um testemunho aqui, eu tenho certeza que você não vai ter só um, mas vai ter vários. E Deus quer usar esse testemunho para alcançar outra pessoa. Sabe, não anda por aí como se você tivesse muito tempo, porque Jesus está voltando. Nós precisamos entender todos os dias, e eu sempre procuro me lembrar disso, que nós somos seres eternos. Vamos passar aqui na terra, uns 80 anos, 100, se a gente for muito generoso. Mas sabe que só com Jesus aqui na terra, antes da gente ir para o céu, a gente vai passar 1000 anos. Você consegue fazer a conta? Cara, eu tenho 26 anos. E aí eu penso, 80 eu já acho que é muito. Mas se eu não consigo mensurar 1000 anos em tempo.
Acho que ninguém aqui, né? Porque ninguém viveu esse tempo todo, nem perto. Mas sabe que esse é o tempo que a gente vai passar com Cristo na eternidade. E essa oportunidade, essa janela tão curtinha de 80, de 100 anos, é o tempo que a gente tem para plantar sementes eternas, para transformar a eternidade das pessoas. Sabe que o seu trabalho, o seu carro são coisas importantes, a sua família é extremamente importante, os seus amigos, seus rolês, as coisas que você gosta de fazer são legais, são interessantes, são importantes. Mas sabe que nada disso é eterno? Tudo isso vai passar. Existe algo que Deus requer de você, que quando você chegar na eternidade, Ele vai dizer para você: servo bom e fiel. Ou vai olhar para você e dizer: e aí? O que foi que você fez com o talento que eu te entreguei? Meu amigo, até eu choro. Só de pensar, eu já fico: Senhor, não deixa não, Pai. Mas sabe que isso, eu não estou falando isso aqui para assustar ninguém. Amém? Até porque Deus não trabalha dessa forma. Mas é a verdade. E se a gente andar por aí como quem não conhece a verdade, quando chegar aquele grande dia, tu vai ter o que na mão, cara? Suas obras vão ser palha ou vão ser ouro diante do Senhor? Tem uma parábola que fala sobre isso. Eu não sei onde fica, não ia falar sobre isso, então o pastor me socorra. Mas fala que quando a gente chegar lá no céu, as nossas obras serão testadas pelo fogo. E aí haverá obras que serão palha, consumidas, e obras de prata e ouro, não é? E sabe que essas obras de prata e ouro é você fazer exatamente o que Deus chamou você para fazer? Alcançar as pessoas, servir ao Senhor. Essa casa aqui é um lugar maravilhoso. Nós estamos aqui servindo uns aos outros para a nossa edificação. Mas sabe que o objetivo principal da minha e da sua salvação não é esse? O objetivo principal da minha e da sua salvação é alcançar o perdido. É por isso que nós estamos aqui. E a gente cria esse ambiente e a gente se desenvolve para sair, para alcançar aqueles que não conhecem ainda. Sabe? Eu e você temos essa responsabilidade. E talvez, como eu, você vá para outras nações, ou talvez você seja chamado para evangelizar o seu porteiro do seu condomínio, ou o seu amigo do ônibus. Não importa. Abra sua boca e fale. Porque se você não falar, até as pedras clamarão. Mas ninguém partirá dessa terra sem saber quem é Jesus Cristo. Eu desejo fazer parte daquilo que pulsa no coração de Deus, alcançar as vidas. E eu creio que você também. E às vezes o que acontece é que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Quando tem muita coisa acontecendo, eu preciso dar uma... Respirei de novo, para eu poder organizar meus pensamentos. E eu estava estudando sobre essa manhã, orando ao Senhor, perguntando a Ele o que Ele queria sobre essa noite, sobre o que Ele queria tratar com o nosso coração. E o Senhor foi muito claro comigo e foi uma lapada que eu chorei. Nós temos muitas atribuições, né, nos dias de hoje. E o Senhor me fez uma pergunta. Por que todas as vezes que nós temos que sacrificar algo para conciliar as coisas do nosso dia a dia, nós escolhemos sacrificar o tempo com Ele? Ou aquilo que Ele nos pediu. Seja um tempo de oração, um tempo de estudo. E eu fiquei: meu Deus, me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa por todas as vezes que o Senhor não teve preeminência na minha vida. Que todas as vezes que o Senhor não foi o principal, o mais importante. A gente abre a nossa boca com tanta alegria aqui nos louvores e a gente fala que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, e Ele é tudo isso, que Ele é o primeiro no nosso coração. Mas e na hora da gente decidir? Ele tem sido o primeiro no nosso coração? Lapada boa é lapada compartilhada. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele tem sido o primeiro. Ele tem tido primazia nas suas decisões. Ele tem sido consultado quando você tem uma ideia e você pensa: eu vou daqui para cá, eu vou fazer esse concurso, eu vou me mudar para tal cidade, aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou para tal igreja. Aí você perguntou ao Senhor se é isso que Ele tem para você.
Eu tinha muitos planos, gente. E eu não falo isso num tom de lamento de jeito nenhum, porque a minha vida é a mais feliz que podia ser. Eu sei que eu estou plenamente no centro da vontade de Deus. Mas eu tinha muitos planos profissionais quando estava terminando a faculdade. Só para você entender de forma bem rápida. Eu passei os 5 anos da minha faculdade me preparando para uma determinada prova. E aí, no outro ano que eu terminei a faculdade, eu terminei no meio do ano por causa da pandemia, e eu já estava com os meus planos. Eu vou fazer a prova, vai vir escola de ministros, eu vou fazer a escola de ministros, aí eu termino esses 2 anos desse concurso que eu quero fazer. Quando terminar, eu vou fazer a escola de missões. Meus planos, estavam certinhos. Junto dinheiro, vai ser assim, 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 assim. Aí Deus olhou para mim e falou: não vai não, querida. E me deu a direção. Você vai esse ano que vem. Aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não planejei. Vai ter escola de ministros aqui, aí eu vou para lá. Na verdade, eu nem me dei o luxo de ficar fazendo essas perguntas todinha, porque quando você ouve a voz do Senhor, é bom que você seja rápido em obedecer. Mas a minha cabeça vinha esses questionamentos, mas eu nem falava, que nem valia a pena. Mas sabe, talvez você tenha alguns planos e você ainda não colocou diante do Senhor. E vale a pena, gente. Vale a pena consultar Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Só Deus sabe onde eu estaria se eu tivesse desobedecido e ficado aqui. Só Deus sabe o quanto tempo eu poderia atrasar daquilo que Ele tem para minha vida. Não era nada ilícito, né? Você ouviu, era um concurso e a escola de ministro, que é uma bênção. Mas não era o tempo de Deus para mim. E Deus tem definido para você passos de obediência que vão fazer você alcançar de forma mais rápida aquilo que Ele determinou para a sua vida. E se você for pronto em ouvir e rápido em obedecer, você vai chegar de forma mais tranquila, assertiva e vai alcançar as pessoas no tempo certo. Sabe, eu estive conversando com uma amiga e nós estávamos falando sobre pessoas que a gente vai ver uma vez só. E que a gente tem só aquela oportunidade de pregar para ela. E ela falou que numa viagem missionária como essa, a gente loca um transporte, né? No caso, dessa vez foi uma van. E ela falou sobre um motorista de uma viagem anterior. E o esposo dela tinha conversado com ele, falado sobre Jesus, ele resistiu, mas ele ouviu. E aí, um tempo depois, o Senhor lembrou essa pessoa. E o esposo dela ligou para ele. Ligou, ninguém atendeu. Ligou, ninguém atendeu. E sabe que quando alguém atendeu do outro lado, era a esposa desse homem. E ele havia partido de um ataque fulminante. Do nada, ninguém estava esperando. E ele partiu. Mas ele teve a oportunidade de ouvir a palavra. E aquela semente plantada, nós cremos que em tempo oportuno deu fruto. Amém? Mas sabe, toda vez que você se envergonha e retém a palavra, você pode estar roubando de alguém a oportunidade de estar no céu com você. E Deus não vai ser... Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, mas Ele não vai isentar você dessa responsabilidade, sabe? Porque Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas aqui não tem ninguém... A maioria daqui já é crente, né? Amém. Estou vendo o rostinho de vocês, eu conheço a maioria. Deus não vai levar em consideração o que não é ignorância não, gente. Nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento da urgência, nós temos o conhecimento de que o Rei está voltando. A gente enche nossa boca para cantar: o Rei está voltando. E Jesus, Maranata, Maranata. Mas o que você tem feito para que Jesus volte mais rápido? Sabe que Ele espera de nós que a gente alcance os perdidos. E aleluia, aleluia. Sabe, não se isente da responsabilidade que é sua. Não faça isso com você. Sabe, muitas vezes a gente sai para o evangelismo, e o evangelismo aqui acontece todo domingo entre o culto da tarde e o culto da noite. E às vezes eu estou muito cansada. E eu penso: ai, Senhor, e se eu não fosse? Porque eu sou uma pessoa normal igual a você, amém? Não é porque eu sou líder do evangelismo que esses pensamentos não passam na minha cabeça. Mas sabe o que eu penso? Poxa, Deus não merece 40 minutos meu. Eu passo um monte de tempo no meu dia fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, mas que eu faço porque são meu trabalho, por exemplo. E eu faço. E Deus não merece 40 minutos meu. Ah, porque eu quero lanchar. Ah, porque eu quero conversar. Eu também quero fazer isso tudo. Mas quando eu lembro que Ele é merecedor de tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu vou embora. E aí, todas as vezes, sem exceção nenhuma, todas as vezes que eu vou para o evangelismo e eu falo
com pelo menos uma pessoa guiada pelo Espírito, eu volto assim, ó, pulando. Todo mundo sabe que vai para o evangelismo, sabe que eu volto. Eita, glória, pulando, falando. E aí, como foi? Como foi a tua experiência? O que Deus fez? E eu sei que esses lugares, esse ambiente do evangelismo da sua igreja local, as ações que a gente faz, são lugares que Deus quer que você tenha experiências pessoais com Ele. Eu soube de um testemunho desses dias que eu estava fora, de 2 irmãs que encontraram uma moça que tinha câncer e oraram por ela. E a presença de Deus se manifestou no banquinho da orla. Porque Ele está pronto, com as mãos estendidas para curar. E Ele quer usar você e a mim para que isso aconteça. Amém? Porque se você não for, a presença de Deus não vai. Grande revelação. Aqui na terra Ele se move através de mim e de você. Amém? E você precisa se mover, meu irmão. Essa noite é para dar uma chacoalhada em mim e você. Amém? Aleluia. Então nós fomos crucificados com Cristo. Já não vivemos nós, mas Ele que vive em nós. E aí o versículo continua. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe, não é o peso, não é uma obrigação obedecer ao Senhor. Mas quando você entende que você tem o privilégio de ser chamado de filho de um Deus tão grande, de ser olhado por Ele e receber a preciosa responsabilidade de se mover com o poder que Ele te deu. Quando você olha com esses olhos, feche os seus olhos, por favor. Imagine a grandeza de Deus. Como você imaginar, ouro, brilho, luz. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Sabe, esse Deus tão grande, Ele confiou a você e a mim a obra deste lugar. E Ele tem planos poderosos para esse bairro. Ele tem planos poderosos para essa igreja. Ele tem planos poderosos para toda essa região. E Ele conta comigo e com você. Mas se você não disser sim, tudo isso vai acontecer. Talvez seja um pouco mais lento do que deveria, ou não, porque Deus não precisa especificamente de nós, mas Ele deseja. Ele deseja a sua cooperação. E sabe que nesse caminho você é quem cresce. Sabe que quando você obedece, o maior beneficiado é você. Aleluia. Você pode abrir seus olhos se você ainda está com os olhos fechados. É pela fé em Cristo que nós nos movemos e existimos. Sabe, em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E lá em Romanos diz o seguinte: Cristo fez tudo isso por nós e está disponível para todo mundo, mas você precisa abrir a sua boca e falar: ei, existe salvação para você. Ei, esse pecado que você está envolvido aí, tem jeito em Deus? Porque muitas pessoas estão assim: não tem jeito mais para mim, já era, já acabou, Deus não me quer, Deus não me ama. Mas Ele ama e você sabe disso, e você precisa contar para as pessoas e dizer: se você crê no seu coração, simples assim, se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para a terra, morreu, mas não está morto, Ele ressuscitou. Se você somente crer e confessar com a sua boca, você será salvo. Sabe, tão simples, mas tão poderoso, capaz de mudar a eternidade das pessoas. E você não pode se calar, meu irmão. Você não pode permitir que as pessoas perto de você não saibam que elas têm essa saída. A saída para toda dor, para todo vício, a saída para todo pecado, para tudo aquilo que tem trazido morte para a vida das pessoas. É Jesus Cristo, e você carrega Ele no seu coração. E você precisa abrir a sua boca para que todos saibam, para que todos vejam que Ele é Deus e que Ele é poderoso para salvar, para livrar, para curar, para restaurar, para levantar, para fazer tudo novo de novo. Talvez você esteja aqui nessa noite e um dia você já caminhou com o Senhor. E aí por algum motivo você se afastou, você mudou a rota, ou errou mesmo, como um dia já aconteceu comigo. E talvez você esteja nessa noite pensando:
já passou meu tempo. Deus não... Sabe, Ele me perdoa, mas... Tá bom, né? Eu errei tanto. Não vai ser como Ele tinha me falado. Eu tô aqui nessa noite para dizer a você: nenhum dos planos do Senhor a respeito do seu chamado mudou. Nenhum das palavras que Deus liberou voltarão para Ele vazia. A não ser que você pare e você diga: eu não quero. Mas se você se colocar na posição, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu errei, me perdoe, eu quero o Senhor, me ajude, e eu estou disponível para viver tudo aquilo que o Senhor disse que eu iria viver. Se você disser sim, Ele está pronto para fazer. Mas se você disser não, você não vai viver aquilo que Ele preparou. Aleluia. Toda mentira que Satanás levantou até aqui, em nome de Jesus, eu declaro caindo por terra. Eu declaro em nome de Jesus todo engano dizendo que você não seria mais aquilo que Deus chamou você para ser, caindo por terra. Em nome de Jesus, eu declaro o seu coração se alinhando com a vontade do Senhor. E você vivendo todos os planos, todos os sonhos que Ele sonhou para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós somos chamados para viver uma vida de renúncia das nossas vontades para viver as vontades dele. De substituição, porque nós entendemos que Ele habita em nós, então quando nós andamos, nos movemos, Ele se move, amém? E uma vida que é baseada na fé e no amor, naquilo que Ele fez, no amor que Ele nos deu, para que a gente possa compartilhar com os outros, amém? Aleluia. E eu queria compartilhar com você 2 frases para você meditar depois dessa palavra. A primeira frase é de David Livingstone. Ele foi um evangelista. E ele disse o seguinte: se um homem tem o privilégio de ser usado por Cristo, não há sacrifício que seja grande demais. Quando você para entender que é um privilégio servir ao Senhor, que é um privilégio cooperar com a vontade dEle, nenhum sacrifício que você precise fazer é grande demais. Aleluia. E aí temos um missionário, C.T. Studd. Ele diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser grande demais para eu fazer por Ele. Quando você olha a grandeza do que Jesus Cristo fez por mim e por você, nenhum sacrifício é grande demais. Dizer sim para Ele e não para o mundo. Dizer: Jesus, até aqui eu fiz como eu queria, mas de agora em diante, eu quero ouvir a Tua voz. E eu confio na Sua voz, Senhor. E se existe alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus, ou que já conheceu, já andou com Ele, sabe quem Ele é, sabe que Ele ama, mas está assim: volta ou não volta, estou com medo. Sabe? Nessa noite o Senhor te chama. Se você está aqui, levante sua mão, eu quero orar por você. Jesus Cristo de Nazaré aguarda você, para que você viva tudo aquilo que Ele sonhou com você, antes mesmo de você estar na barriga da sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum plano do Senhor voltará vazio. Aleluia. Se você ficou com vergonha de vir, você pode nos procurar no final do culto. Nós vamos orar com você. Eu sei que o Senhor falou ao seu coração. E é simples, meu irmão. É crer no seu coração e falar com a sua boca. E a partir disso, a sua eternidade é completamente transformada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não perca a oportunidade. Não perca. Não perca tempo. Não perca tempo. Quanto mais rápido você disser sim para o Senhor, mais rápido esses planos que a gente conversou começam a valer, a andar. Amém? Aleluia. E eu queria saber se existe alguém nessa noite com algum sintoma de enfermidade.
Cristo, aquele que cura, está aqui neste lugar e nós queremos orar por você, para que você volte totalmente sarado para sua casa. Amém? Existe alguém? Glória a Deus, sarados e curados. E se essa palavra falou ao seu coração e você pensou, Senhor, me perdoe, eu preciso ser mais diligente. Eu queria orar por você. Você pode vir aqui na frente? Eu sei que o Senhor falou com você. Eu quero te dar um abraço. Eu quero impor minhas mãos sobre você. Queria convidar os pastores, por favor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me. Amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa Glória que tens, tu se importas comigo também. e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor.
maior. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra.